que todos que estão aqui conhecem a história de José. E hoje vou contar um pouco da história de um homem que saiu de um escravo vendido pelos seus próprios irmãos a se tornar o primeiro governador do Egito. A Bíblia nos relata que José, ele era o filho mais amado de seu pai, porque este havia nascido em sua velhice. José, por ser mais amado, ele era odiado por seus irmãos. A palavra nos conta que ele teve um sonho. Este primeiro sonho foi o sonho dos feixes, onde o feixe dele se levantava e o dos seus irmãos se prostravam diante deles. E a Bíblia nos relata que os seus irmãos odiaram ele ainda mais. Para não bastar por aí, José teve mais outro sonho. Porém agora ele sonhou com o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele. Ou seja, seu pai, sua mãe e seus irmãos. E a Bíblia nos diz, no versículo 8, que os irmãos se enfureceram de tal modo que passaram a odiá-lo ainda mais. Muitas vezes, os nossos sonhos, aquilo que Deus separou especificamente para cada um de nós, vai gerar em quem está ao nosso redor ódio, inveja e até mesmo vontade de nos matar. A palavra fala que José, ele não era tão amado pelos irmãos por conta da inveja. A inveja, ela pode nos fazer querer desistir. A inveja pode fazer com que a gente venha querer parar, chutar o balde e até mesmo morrer. Nós precisamos tomar cuidado com a inveja, porque ela tem a capacidade de nos parar. A palavra fala que as pessoas, elas passam a não gostar mais de José. Os seus irmãos passam a não gostar mais dele, porque ele começa a caminhar para o seu propósito. Eu gostaria que vocês repetissem comigo: nenhum homem de fé foi forjado no palácio. Irmãos, nenhum homem de fé é forjado dentro de um palácio. Nenhum homem de fé é forjado com holofotes nele. A palavra de Deus nos diz que quando José começa a caminhar para o seu propósito, Deus estava mostrando para ele que era necessário ele passar por tempestades. E aqui eu vou fazer uma analogia. Tempestades vão ser como problemas, adversidades, dificuldades. Enfim, tempestades significam problemas. Então, durante a pregação, quando vocês ouvirem sobre tempestades, já assimilem com problemas, ok? Vamos lá. Grandes homens de fé são forjados durante uma tempestade. A nossa fé, se a nossa fé domina o nosso coração, nós temos a capacidade de fazer aquilo que nós jamais imaginamos. Por quê? Porque grandes homens de fé são forjados durante uma tempestade. Irmãos, a palavra de hoje é para falar conosco, com você que é homem e mulher de fé, com você que tem essa caminhada para com Cristo. Nós vamos ser forjados durante uma tempestade. Como tem um ditado que eles costumam dizer, marinheiro bom não é feito em mar calmo. Essa tempestade nos mostra que era necessário José passar por todas essas coisas para que um dia ele se tornasse o governador do Egito. Deus estava nos mostrando que era necessário que ele fosse humilhado, rejeitado, abandonado e sendo vendido pelos seus próprios irmãos, os de sua casa. Muitas vezes, os da sua casa vão ser instrumento do Senhor para te jogar para baixo mesmo, para tentar te desmotivar, para tentar te parar. Porém, Deus está falando para você hoje: não desista, não pare. Irmãos, quantas vezes nós, na nossa vida, vamos nos deparar com situações que vão nos jogar para baixo, que vão fazer com que nós venhamos querer desistir, que vão querer fazer que a gente venha pensar em até mesmo morrer, para acabar com todo esse problema, com toda essa dor. Muitas vezes nós vamos passar por isto, porém grandes homens de fé serão forjados durante uma tempestade. Diversas vezes nós vamos passar por tempestades que vão fazer com que o nosso barco quase afunde. E aqui eu vou colocar o nosso barco como a nossa vida, seja a nossa vida sentimental, seja a nossa vida profissional, independente de qual for a área da sua vida que você está passando. O seu barco, ele é a sua vida. Vão vir tempestades que vão às vezes querer afundar o seu barco.
Porém, eu tenho uma notícia de Deus para falar para vocês hoje. Jesus está no barco. A Bíblia nos relata em Mateus 8:24 que Jesus, ele chama os seus discípulos para caminhar com eles. E ali eles sairiam de uma cidade para outra. Eles precisariam percorrer um caminho que era mar, ou seja, eles precisariam atravessar com o barco. Jesus chama os discípulos para seguir eles. O que os discípulos, sendo obedientes, fazem? Obedecem e seguem a Jesus. Eles entram no barco, Jesus, enquanto dormia, o barco atravessando de uma cidade para outra, sobreveio uma tempestade. Irmãos, não foi qualquer tempestade. A palavra de Deus fala que essa tempestade foi tão grande que chegou a ponto de inundar o barco. Chegou a ponto de fazer o barco balançar e quase afundar. E quem estava dentro do barco não eram qualquer pessoas, eram pescadores. Eles estavam acostumados com o mar, porém eles sentiram medo. Eles sentiram vontade de parar, ficaram desesperados, a ponto de ir acordar Jesus que estava no barco. Jesus, quando acorda, vira para eles, sabe o que Jesus falou com eles? Não chamou de, meus pequenos, venham aqui, eu vou ajudar vocês, não. Falou com eles da seguinte forma: homens de pouca fé. Irmãos, para você ter a sua fé aprovada em Cristo, você tem que acreditar que Ele pode tudo. Estou aqui hoje para falar para vocês, não parem. Não desistam daquilo que Deus colocou no coração de vocês. Não importa a tempestade que você tem passado, o seu barco não vai afundar. Jesus está no seu barco. Voltando aqui agora para José, após eles ser vendidos pelos seus próprios irmãos, no versículo 28. A Bíblia não relata, mas eu quero acreditar que ele ficou se perguntando por que ele estava sendo vendido. Se era porque ele era o mais amado do seu pai, se era porque ele tinha uma roupa diferente dos demais irmãos. Mas em nenhum momento nós podemos perceber que um jovem de apenas 17 anos deixou de acreditar naquilo que Deus tinha falado com ele. Mesmo passando por tudo isso, um jovem como eu, como muitos que estão aqui, não desacreditou daquilo que Deus tinha falado para ele. Ele continuou acreditando no sonho que Deus tinha dado para ele. Um jovem que estava ali, podemos dizer que começando a sua vida, 17 anos, o que ele já teria feito? Começando o seu propósito para com Deus. Ele não deixou de acreditar naquilo que Deus o prometeu. E nós, que no primeiro chuvisco estamos voltando para trás. Muitas vezes, no primeiro problema, o pastor não me cumprimentou no culto, o louvor não foi como eu queria, o som hoje da igreja foi ruim, eu não vou no próximo culto, o pastor não me cumprimentou, eu não vou no próximo culto. Apenas uma garoa está passando por nós e nós estamos desistindo daquilo que Deus nos prometeu. Nós estamos abrindo mão das coisas que Deus tem nos passado. Nós precisamos continuar perseverantes. Nós precisamos continuar prosseguindo para o alvo que é Cristo. Irmãos, eu estou aqui hoje sendo um instrumento de Deus para te motivar, para falar para você: continua, não para, Jesus é com você. Irmãos, está difícil? Persevera. Você está cansado? Continua. Está desanimado? Ora a Deus pedindo ânimo, porque Ele vai te dar. Quando estava estudando essa palavra, eu parei para me perguntar por que muitos de nós queremos desistir. Por que muitos de nós passamos a desacreditar daquilo que Deus nos prometeu. E eu estava observando que isso se dá muito aos nossos hábitos. Aquilo que nós fazemos ao decorrer do nosso dia gera totalmente, irmãos, totalmente alguma circunstância em nossa vida. Se você passa o seu dia inteiro no Facebook, no Instagram, no YouTube, você não vai ter vontade de fazer nada. Você realmente vai querer desistir, você realmente vai querer parar. Porém, se você usar as ferramentas que Deus te deu, o jejum, a palavra, a oração, você vai ser uma máquina imparável. No capítulo 39, José, ele é levado ao Egito. E lá, ele não vira servo de qualquer um. Lá, ele vai virar servo de Potifar, oficial de Faraó, o capitão da guarda do Egito. Irmãos, nós precisamos entender que quando nós nos posicionamos em favor de Cristo,
perseveramos, prosseguimos, não paramos, as coisas que acontecem na nossa vida, ela vai fazer o frutificar do Espírito Santo aparecer para as outras pessoas. Quando ele foi vendido, quando José foi vendido, ele não foi vendido para qualquer um. Deus estava com ele e ali ele foi vendido para Potifar. Pega essa aqui. A Bíblia fala que eu e você não somos apenas isso, mas ela nos fala que nós fomos comprados por um alto preço. Preço de sangue, pago na cruz do Calvário. José, ele era servo de Potifar. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E além de servos, somos filhos. Se José, sendo servo de Potifar, ele não pensou em nenhum momento em desistir, por que nós, sendo servos do Senhor dos Senhores, queremos parar? Queremos retroceder? Queremos desistir? Se José era servo de um simples homem e não parou, por que você está deixando esses pensamentos te consumirem? E muitos dos seus atos, das suas ações, daquilo que você tem decidido fazer, você está querendo voltar para trás, sendo que Deus já colocou um sonho dentro de você, sendo que Deus já colocou um sonho dentro do seu coração. No verso 2 do capítulo 39, está escrito assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. Você já parou para ver o lugar que você está sentado hoje? Nós estamos na casa do nosso Pai. Nós estamos na casa do nosso Senhor. Irmãos, a Bíblia é clara. José prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. Olha onde é que você está hoje. Você acha que já não está tudo preparado para você, não? Você acha que Deus já não tem tudo pronto para te entregar? Ele só está esperando você ser aprovado. Deus está falando com você hoje. Não desiste dessa tempestade, porque o que eu tenho para você é muito melhor do que você pode imaginar. Irmãos, José, ele era servo de Potifar. Nós somos filho do Deus Altíssimo. A palavra nos diz que nós podemos pedir tudo. Se um pai mundano, que é carnal, não vai dar pedra ao seu filho se ele pedir pão, quem dirá a Deus? Irmãos, nós precisamos crer e nos apegar naquilo que Deus tem nos dito. Fiquei me perguntando enquanto montava essa palavra, por que muitas vezes nós, mesmo sendo filhos de Deus, pensamos em desistir? Um dos fatores que fazem com que nós venhamos desistir é o medo. Lembro-me que já preguei sobre o medo, falando que o medo não poderia nos parar. E mais uma vez estou aqui para falar para você que o medo, ele não pode ter a capacidade de te parar. Em Êxodo 20:18, a Bíblia nos relata um fato que aconteceu. Estavam o povo no deserto e Deus queria falar com o povo. Ele então desce numa nuvem de glória no pé do monte e com sons de trovões, tremores de terra, ele se aparece, ele se manifesta para aquele povo. Ele diz a Moisés que quer falar com o povo. O povo, porém, o que faz? Por medo, manda Moisés. Às vezes, nós estamos deixando com que o medo tome a nossa frente. Nós estamos falando, não, você vai, olha o que Deus quer para mim e fala para mim. Nós estamos deixando de buscar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração para simplesmente chegar aqui num culto de terça-feira, depois da pregação e falar, pastor, ora para mim, vê o que Deus quer para a minha vida, vê se eu posso comprar um carro, vê se eu posso comprar essa casa. Irmãos, nós precisamos acreditar naquilo que Deus falou conosco. Você tem a capacidade de escutar a voz de Deus. Não é somente com o pastor Luiz, não é somente com o pastor Tiago, não é somente com o apóstolo Engenheiro. Você pode ouvir a voz de Deus. Você pode se achegar perto dele. Basta você querer. Irmãos, a comunhão, ela é baseada na perseverança. Você persevera, mas eu não quero orar hoje, mas você ora. Mas eu não quero ler a Bíblia, mas você lê. Porque é na constância, é continuamente, você continua e Deus te honra. A palavra do Senhor diz, para que nós não venhamos desanimar. Enquanto José estava preso, Faraó estava tendo sonhos. Tudo estava sendo preparado. Você não precisa temer nada, você não precisa ficar com medo. Você pode prosseguir, porque Deus já preparou tudo. Mesmo no palácio, José
passou por tempestades. Você sabe por quê? Que mesmo estando no palácio, ele teve que enfrentar a mulher de Potifar. Mesmo estando no palácio, ele precisou ser preso. Porque Deus precisava preparar o caráter de José para o que ainda estava por vir. Nós precisamos ter o nosso caráter aprovado em Deus. A palavra do Senhor diz em Gálatas 6 que a provação da nossa fé produz perseverança. Irmãos, não desanime por causa da tempestade que você tem passado. Não desanime por causa da tribulação, porque ela não veio para te matar. Ela veio para te moldar e te fazer ser mais forte. Homens de fé são forjados durante uma tempestade. Aí você vira e fala para mim: Hugo, tá difícil. Não consigo vencer essa tempestade. O que eu preciso fazer? Irmãos, essa aqui é a chave. É o código, digamos assim. Filipenses 4:12 diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentamente em toda e qualquer situação. Irmãos, aprendi o segredo de viver contentamente. Sabe o que significa viver contentamente? É viver grato pelo que você já tem. É viver sem reclamações, é viver sem murmurações, é viver acreditando naquilo que Deus já te deu, é você ser contente pelo que você já tem. E aqui em Filipenses 4 ele fala: aprendi o segredo de viver contentamente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou tendo pouco. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. O segredo para passar por todas as tempestades, por todas as tribulações, problemas que sobrevêm sobre a nossa vida, é manter a essência de Cristo. É você entender que em todas as circunstâncias, Deus é tudo, Jesus é tudo que você precisa e nele você pode tudo. Irmãos, José, ele foi o mesmo homem que acreditou naquilo que Deus tinha prometido para ele. Ele foi o mesmo homem em casa, no palácio. Ele nunca duvidou daquilo que Deus tinha dado em sonho para ele. Ele perseverou, ele prevaleceu e foi recompensado, se tornando o primeiro. Esse cargo não existia. Ele se tornou o primeiro governador do Egito. Gálatas 6:9. Se vocês puderem abrir, por favor. Só um minutinho que saiu aqui. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. No tempo certo nós vamos colher tudo aquilo que nós temos plantado, se não desanimarmos. José passou por tudo isso para no futuro virar o primeiro governador. E agora eu te faço uma pergunta: será que você está preparado para receber as bênçãos que Deus tem planejado para a sua vida? Eu fico pensando comigo, às vezes Deus tem uma piscina para te dar, porém você só tem esse copo d'água. Deus quer derramar o tanto de água que cabe em uma piscina. Você acha que vai caber nesse copo? O que será que Deus precisa fazer comigo para eu largar esse copo e ir comprar uma piscina? Será que eu perder meu copo? Será que eu quebrar meu copo? Será que eu vender? Não importa. O que eu tenho para falar para vocês é que o momento que você tem passado não é para te destruir, não é para te matar, é para te fazer crescer, porque aquilo que Deus preparou para você é muito maior do que você pode imaginar. Irmãos, eu gostaria que você declarasse sobre a sua vida. Repete assim comigo: eu não vou desistir. Mais uma vez, eu não vou desistir. Da mesma forma que José, sendo um jovem, acreditou naquilo que ele tinha recebido de Deus, nós precisamos acreditar naquilo que Deus nos prometeu. Essa frase o pastor Luiz tinha pregado, eu não lembro a data correta, eu lembro que eu anotei e falei: não, isso aqui eu tenho que falar.
aquele que conhece o seu potencial de crescimento, ele persevera, porque só ele sabe onde ele pode chegar. Aquele que entende o peso e a responsabilidade que está sobre ele, ele não para, ele não desiste, ele continua, porque ele sabe que isso daqui é passageiro, e que aquilo que o aguarda é muito maior, muito melhor, é incomensurável. Nós não conseguimos dimensionar aquilo que Deus tem para nós. E existe uma promessa que é para todos, sem exceção. Todos aqueles que acreditarem e tiverem fé, têm a capacidade de receber essa promessa. A palavra diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma promessa de volta. Ele virá e nós vamos encontrar com Ele, se não desanimarmos, se não pararmos. E hoje eu falo para vocês: não para, não desiste, porque as tempestades, elas vêm para nos moldar um caráter aprovado em Deus. Quando a prioridade do nosso coração está nos desejos da carne, nós falamos para aquele que nos comprou que ele não é o suficiente. Muitas vezes nós, quando damos ouvido ao que a carne quer, ao que o inimigo quer, nós falamos para o nosso Senhor, que não nos pagou por qualquer preço, nos pagou com preço de sangue, um alto preço. Nós falamos para Ele: Senhor, não, o Senhor não é o suficiente. O que o Senhor tem para mim não é o suficiente para eu ser feliz. O que o Senhor tem para mim não é o suficiente para eu ser alegre. Irmãos, nós precisamos nos atentar para aquilo que nós temos feito. Se tão somente nós crermos no Senhor, a palavra diz: se todo aquele que nele crê não vai perecer e vai ter a vida eterna. Nós precisamos acreditar no Senhor e deixar de ouvir a carne. Porque quando nós passamos a ouvir a carne, nós falamos para Deus: Deus, não precisamos do Senhor. A palavra diz em Mateus 6,21: pois onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Nós precisamos ter em nosso coração a determinação de continuar, nós precisamos prevalecer no Senhor, para assim conseguir continuar. É só pelo Senhor, não é por minha força, não é pela minha sabedoria, não é pelo meu doutorado, não é pelos meus estudos, é pelo Senhor. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a palavra de Deus, ela nos relata vários fatos que fizeram com que muitos pensaram em desistir. A palavra de Deus retrata várias situações que aconteceram, que fizeram com que muitos vão desistir. E em Mateus 24,8, ele diz o que aconteceria no início das dores, ou seja, quando tudo começar para Jesus voltar. E fala assim: tudo isso será no início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de Deus nos diz claramente: aquele que perseverar, aquele que continuar, aquele que não olhar para trás, aquele que prosseguir, vai alcançar a vida eterna e será salvo. Porque nós não temos que nos firmar nas coisas dessa terra, nós temos que preocupar com aquilo que é eterno. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas sim no céu, onde lá nós teremos a eternidade com o nosso amado. Irmãos,
não desista, que agora eu falo dos teus sonhos, dos teus projetos, daquilo que Deus colocou no seu coração. Não abra mão daquilo que Deus colocou no seu coração por você achar que é impossível, porque o nosso Deus, o Deus que eu acredito, aquele que morreu por nós numa cruz, Ele é o Deus que realiza o impossível, e Ele não desiste de nenhum de nós que está aqui. Ele sempre está ao nosso lado, Ele está com você, está dentro de você. Ele deixou o Espírito Santo para nos aconselhar, nos guiar, nos consolar. E hoje eu falo para vocês: não desista, acredita, porque um dia Ele virá e nós encontraremos com Ele nos ares. Nós vamos ser recompensados e vamos morar com Ele na eternidade. Irmãos, essa promessa é para todos nós que acreditamos que o Senhor se entregou na cruz do Calvário por nós e perseveramos, nós veremos a vida eterna. Isaías 43:7 diz: todo aquele que eu chamei pelo nome é para manifestar a glória de Deus. Então não para, irmãos, não desiste. Não queira voltar para trás, para as práticas que você já tinha antes. Deus se revelou para você, tem se revelado para você, para que você possa prosseguir num caminho que é santo, justo e reto. Ele diz que é o caminho, Ele é a verdade, e somente com Ele nós temos vida. Irmãos, Romanos fala que a criação de Deus aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos da luz. Eles aguardam a minha e a sua manifestação. E você está aqui de cabeça baixa dentro da igreja querendo desistir? Ei, não para não. Deus escolheu você, nos escolheu para prosseguir nesse caminho, para levar a luz para as outras pessoas. Eles aguardam ansiosamente para que nós venhamos nos manifestar com a luz do Espírito Santo. Eu fico me perguntando, se eu soubesse a cura do câncer e eu quisesse guardar ela somente para mim, eu não seria demais egoísta, não? Nós temos a cura de tudo, nós sabemos quem é o melhor, quem é o maior, quem é tudo, e muitas vezes estamos ficando com a nossa boca fechada. Irmãos, nós precisamos anunciar Cristo. Cristo é tudo. Nós precisamos mostrar para essa geração, que muitos acham que está perdida, que Deus é tudo. Mesmo em meio aonde os valores estão totalmente inversos, onde eles acreditam que o certo é errado e o errado é certo, onde muitos têm se envergonhado dessa palavra aqui, nós precisamos nos manifestar. Nós precisamos mostrar que a igreja está viva. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eles não podem prevalecer e nós precisamos continuar. Nós não podemos parar. Irmãos, eu gostaria que você repetisse mais uma vez, profetizando e decretando a ponto de abalar as estruturas do inferno, que você não vai parar. Então no 3 você vai falar assim: eu não vou desistir. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. 1 Tessalonicenses 4:14. Se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará-me diante de Jesus e com Ele aqueles que nele morreram. Dizemos a vocês que pela palavra do Senhor, nós que estamos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não veremos a morte, pois dada a ordem, ao ressoar da trombeta, a voz do arcanjo de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim, para sempre, estaremos com Ele. Irmãos, a tempestade não pode nos dominar, a tempestade não pode nos parar, porque aquilo que Ele tem para nós
é muito maior, é a vida eterna. Nós precisamos acreditar e nos apegar a isso, que aquilo que Ele tem para nós é muito maior do que nós podemos imaginar, é a vida eterna. Então eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés e pudesse, juntamente com o pessoal do louvor aqui, abrir a sua boca e declarar que a tempestade não pode te parar, que o vento forte não pode te parar, que nada disso pode impedir a igreja do Senhor. Agora, juntamente comigo, vocês fechassem os seus olhos.